base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Um sonho que se realiza, um bom professor. Cada nova ideia tem um professor. No que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor. Na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor. Tem um bom professor. Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez abrindo os trabalhos da Sala 3, né? Mais uma vez gostaríamos de desejar a vocês um excelente evento, que vocês aproveitem o máximo possível todo esse material que lhes é ofertado, todas essas discussões, né? Antes da gente fazer o procedimento de início, gostaria de dar um recadinho para vocês, que é: amanhã a gente sai desta plataforma do Facebook, né, para as próximas atividades. E as próximas atividades, né, serão desenvolvidas no Google Meet. Então, amanhã será dia de apresentação de trabalhos, relato de experiência, comunicação científica e minicurso, né? Todas essas atividades vão acontecer no Google Meet e, para você ter acesso, você precisa ter um e-mail do Google, um e-mail @gmail, né? Então, quando você for solicitar a entrada na sala, lá na sala onde ocorrerão as atividades, vai aparecer uma tela para vocês, né? Para vocês informarem o e-mail do Google para poder fazer o login e adentrar para a sala. Então, de antemão, a gente diz o seguinte: se você não lembra a sua senha, se você tem problema com a sua senha, ou se você não tem problema, o e-mail do Google, providencia hoje, deixa tudo no jeitinho para amanhã não te dar trabalho. Amanhã você, né, clicou ali, já faz o login, não dá aquele desespero, porque não está conseguindo entrar na sala para fazer sua própria apresentação ou para assistir às apresentações que lhes interessem. Então, providencie isso hoje, providencie com antecedência. Vocês podem até testar, entrar dentro da sala, ver como é que está lá, verificar se tem algum problema de acesso, tudo previamente, para na hora, no dia de amanhã, as coisas acontecerem de forma bem tranquila, de forma da mesma forma que até então o evento vem conduzindo, sem tumulto, sem muito improviso e sem muito reagendamento das coisas, né? Então, a gente aconselha vocês, né, a providenciar, a verificar isso, se tudo isso está de acordo. A palestra de hoje, que a gente anuncia na Sala 3, é a última palestra da parte da manhã, né? Então, essa última palestra da parte da manhã é a palestra de número 39, né? E ela tem o título: Desenvolvimento de postura crítica dos alunos em sala de aula de matemática na educação básica. Então, o professor doutor Rafael Felipe Nova Vaz, do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Vou apresentar o professor. O professor possui licenciatura em matemática pela Universidade do Rio de Janeiro, mestrado em ensino de matemática pela Universidade do Rio de Janeiro, UERJ também, né? Doutorado em ensino de matemática pela UERJ também, professor do IF do Rio de Janeiro, e lecionou na Prefeitura do Rio de Janeiro, na educação dos jovens e adultos, na Prefeitura de Itaboraí, e também na Fundação de Apoio à Escola Técnica, FATEC, no Centro Educacional da Lagoa. Atualmente é professor do Instituto Federal,
de Educação em Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Paracambi, né? Onde atualmente o professor leciona no ensino médio técnico e na licenciatura em matemática e na pós-graduação em educação e diversidade, né? Então, a gente tem uma grata satisfação de convidar o professor Rafael para estar aqui nesse momento presente conosco. Bom dia, professor Rafael. Bom dia. Prazer tê-los conosco nesse momento. Desde já, em nome da comissão organizadora, nós agradecemos pelo aceite, agradecemos por estar presente aqui na data de hoje e, nesse momento, eu transfiro a palavra a você e que você assuma os trabalhos nessa sala. Obrigado. Então, bom dia a todas e todos, né? Só para né, eu estou terminando o doutorado, né? Na UFRJ, fiz o doutorado na própria UFRJ, o mestrado na própria UFRJ, né, em ensino de matemática, e a licenciatura na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? Vamos lá. Vou começar aqui minha apresentação, e aí eu pensei a gente fazer do seguinte modo, né? Já posso colocar a apresentação? Pode sim, Rafael, pode colocar. Então, acho que já estão todos vendo, me dê um retorno. Nesse momento, na minha tela, eu só vejo o slide da apresentação. Estamos vendo tudo perfeito. Muito obrigado. Então, eu hoje faço parte de um grupo de pesquisa em avaliação, né, em matemática, um grupo novo, né, registrado recentemente no CNPq, sobre a orientação da professora Lilian Nasser, que é a minha coordenação da professora Lilian Nasser, que é minha orientadora no doutorado. Bem, hoje eu vou falar dessa questão relacionada à postura crítica dos alunos nas aulas de matemática e educação básica. E basicamente, eu vou trazer muito mais reflexões, muito mais perguntas do que respostas. No final na segunda metade da minha fala, eu vou trazer alguns apontamentos, alguns caminhos, né, que podem nortear possíveis práticas docentes que despertem, que desenvolvam essa postura crítica dos alunos. A gente sempre tem que pensar, eu acho que antes de qualquer coisa, nós docentes e todo mundo envolvido na estrutura pedagógica da escola, qual é o papel da escola? O que a gente espera de uma escola? O papel da escola é treinar os alunos para resolver testes? É esse o papel? Fazer um preparatório eterno para as pessoas? Vamos treinar testes na sala de aula para depois fazer os testes nas avaliações externas? É isso que a gente quer? Enfim, eu acredito que não. Eu acredito que a escola deve ser um espaço de encanto, um espaço de descoberta, um espaço de diálogo, um espaço de aprendizagem, mas um espaço de ensino, um espaço em que outras coisas sejam desenvolvidas. E nesse momento de pandemia, como a gente está percebendo quanto falta o outro faz, né? E a escola é um espaço de trocas, é um espaço que você tem um contato com o outro, né? Para os alunos, às vezes a escola é muito prazerosa e o prazer dela não está na aula em si que ele recebe lá, e sim no contato que tem com o professor, no contato que tem com os colegas, no aprender, enfim. E nesse ponto eu trago uma outra imagem para a gente refletir até que ponto a gente molda nossos alunos de acordo com o jeito que a gente aprendeu a ser moldado, né? Até que ponto a gente não permite que eles tenham liberdade de serem diferentes na própria escola, né? A gente tem uma escola que, de repente, enfatiza determinadas habilidades, determinadas competências, muito mais do que outras. E, por exemplo,
Até que ponto a ética é trabalhada na nossa escola? Eu acho que a gente precisa refletir muito sobre isso, né? Por que que a aula de matemática é mais importante que a aula de educação física, de artes? Por quê? Eu acho que a gente precisa realmente refletir sobre isso. Eu vou dividir minha fala em duas partes. A primeira é por que educação matemática crítica. Eu vou falar um pouco de teoria nesse momento, e na segunda parte eu vou apontar sugestões práticas, reflexões práticas, né, através de exercícios e questões que a gente pode desenvolver com os alunos. Bem, de Demerval Saviani, né, um dos grandes teóricos que a gente tem na educação, ele classifica as teorias educacionais em críticas e não críticas, né? As não críticas têm aquelas que alguns de vocês já devem conhecer, a pedagogia tradicional, a pedagogia nova, né? Aquela história do aprender, aprender a aprender, aprender a fazer, né? A ideia tecnicista, não é isso? Que ainda está muito na escola. E eu lendo um pouco sobre essas pedagogias, né? Sobre essas teorias, perdão, eu tenho a sensação de que elas estão muito presentes ainda na escola, muito. Basicamente, a escola tem um pouco dessas três teorias. E por que, talvez, elas não deem mais conta do recado? Ou melhor dizendo, porque elas não dão mais conta. Eu acho que nosso sistema, por exemplo, de ensino, ele é excludente. Observem esses dados que mostram a taxa de reprovação dos nossos alunos de acordo com os quintos de renda. Então, nessa tabelinha, o quinto são os 20% mais ricos da população. Primeiro quinto, os mais pobres. Observem que nas três faixas de escolaridade investigadas, os mais pobres repetem mais. Ou seja, nós reprovamos mais um aluno que é pobre. Claro que tem vários motivos por trás disso que devem ser discutidos e precisam ser discutidos. O apoio familiar, a questão de alimentação, a questão de estrutura mesmo, do contexto todo cultural que o aluno tem ou não, e isso impacta a aprendizagem dele, né? Mas eu acho que a gente não pode fechar os olhos e manter o sistema do jeito que está. Trago agora uma outra em tabela, e que ela apresenta a quantidade de alunos que estavam fora da escola. Ela toma como base o ano de 80, em que você tinha 7 milhões e 500 mil crianças e jovens de idade escolar fora da escola. Eles não frequentavam a escola. E aí, eu quero que vocês observem como esses dados vêm melhorando ao longo do tempo, até 2010, que a gente tinha 851 mil alunos na faixa escolar, né, que estavam fora da escola. E aí, nesse sentido, aquela conversa, às vezes, saudosista que fala, mas no meu tempo os alunos prestavam atenção, eram mais participativos. Gente, os alunos prestavam atenção porque eles já eram selecionados antes de ir para a escola. E hoje, a escola está mais inclusiva, no sentido de receber esses alunos. Ela recebe o maior número de estudantes. Então, nesse sentido, você tem uma maior diversidade e estudantes lá com apoio ou não. E, repito, nós não podemos fechar os olhos para essa situação. Uma outra coisa que eu trago, um outro dado, é esse que aponta o percentual de alunos que são excluídos na escola e da escola. A parte das barras mais escura, à esquerda, elas apresentam os alunos que não frequentam a escola. Eu queria que vocês observassem que na faixa de 7, 8, 9 anos, você tem muitas crianças na escola. O percentual de crianças que não vai à escola é muito pouco. A gente está universalizando o ensino. No entanto, quando vai chegando na adolescência, 15, 16, 17, 18, esses alunos saem da escola.
Observe que para os 18 anos, metade dos alunos pararam de frequentar a escola. Essa outra parte imediatamente ao lado, um cinza mais escuro, que está 18,3 nos 18 anos, ele leva, que é a frequência dos alunos que estão na escola mais defasado, né, os repetentes, se você juntar os repetentes com 18 anos, né, e os alunos fora da escola, a gente tem quase 70%. O que eu estou querendo dizer? Gente, 70% dos nossos alunos de 18 anos, que poderiam e deveriam estar na escola, ou estão muito defasados na escola, ou não estão fora dela. Então, na verdade, a gente muda a forma da exclusão. Antes era uma exclusão da escola, agora é uma exclusão na escola. Isso em si é um exemplo de que as pedagogias ditas tradicionais não funcionaram. Observem outro. Será que os nossos alunos estão aprendendo? E a minha sensação é que nossos alunos não aprendem. Observem o desempenho em 2001 do SAEB, do terceiro ano do ensino médio. O percentual de verde embaixo, a parte verde, são os alunos que têm aprendizagem matemática adequada por região. Identifique aí sua região, caro professor. Observem que as taxas são mínimas. A gente não tem nenhuma região com uma taxa de 7% de aprendizagem adequada. E as coisas melhoraram? Não, continuam ruins. Observe esse novo gráfico que aponta o aprendizagem adequado no terceiro ano do ensino médio de língua portuguesa e matemática. Gente, língua portuguesa já é ruim. Se você pensar que os alunos têm 30% do que deveriam, né? É um dado assustador, né? É assustador. Em matemática, a gente tem em torno de 10%. Melhor dizendo, 10%, em média, né, dos alunos aprendem o que deveriam aprender de matemática. 30% de língua portuguesa. Aí eu pergunto, a escola está fracassando? Provavelmente sim. Mas a culpa e a responsabilidade não é somente do professor, né? Nós sabemos disso. E eu acho que o professor tem uma responsabilidade grande, mas tem muitas coisas por trás, né? Todo o que sustenta a escola, né? As políticas públicas, sabe? Toda a estrutura, o material físico que você tem disponível, livro didático, tem toda uma estrutura, né? Que justifica esse desempenho. E eu estou apresentando isso para dizer que a gente tem um motivo para repensar criticamente a escola. O próprio Saviani aponta algumas teorias críticas, né? Ele traz a ideia de violência simbólica, do Estado, do aparelho ideológico do Estado. A escola, ela serve como um instrumento de dominação, né? E de transmissão do pensamento da classe dominante. Quando você, por exemplo, não desenvolve com seus alunos, numa escola pública, um apelo forte à democracia, a necessidade do voto, a gente tem um cenário, como a gente viu nos últimos dias, em que uma grande parte da população vota em políticos envolvidos em falcatruas, em políticos envolvidos em milícias, no caso do Rio de Janeiro. A gente tem uma situação terrível, né? Sem pouca, às vezes, abertura para a mudança nesse cenário político. E isso é democracia, e isso é o papel da escola. A escola precisa incentivar os alunos a refletirem criticamente sobre a sociedade que vivem. As teorias críticas, elas trazem essa discussão, né? Essa discussão de que não é só você aprender a ser um bom trabalhador, obedecer, ficar satisfeito com pão, água e circo, é muito mais do que isso, né? A gente precisa desenvolver nossos alunos um pensamento crítico. E esse pensamento crítico, eu vou trazer isso na minha fala, né, passa pela matemática. E aí eu trago a educação matemática crítica, né, com talvez o grande expoente seja o professor Ulisses Kovismose, e a matemática crítica, ela traz que a matemática em si não tem uma essência, mas a prática dela, sim. Quando
você pratica matemática, tem ali seus interesses sociais, políticos e econômicos bem distintos. Não existe uma educação neutra. Quando nós entramos em sala de aula, nós educamos politicamente, socialmente, formando indivíduos que serão consumidores, que serão indivíduos críticos, que serão cidadãos, que serão eleitores. Não existe como a gente se eximir dessa responsabilidade. E a educação matemática crítica traz também que, de um lado, a matemática pode se apresentar como um instrumento de dominação e controle, visto que nessa seleção ela acaba, por exemplo, fazendo um filtro dos alunos que vão conseguir fazer a graduação, fazer o nível superior, né? E aí eles vão sendo reprovados no meio do caminho. Então há uma seleção. E quem é que vai? Quem são os alunos que fazem as matérias, as disciplinas, as carreiras mais bem avaliadas e mais bem socialmente valorizadas no Brasil? Quais são os alunos que vão fazer medicina? Ok? São alunos pobres, de camadas desprivilegiadas da sociedade, ou não? E aí você repensa até o papel das cotas, né? As cotas não é um instrumento ideal, mas ela, de repente, é o que é possível se fazer hoje para que as fotos lá de formatura no curso de medicina, por exemplo, não sejam só de alunos brancos. Então, a matemática ela pode ser e promover a cidadania crítica, e é nesse sentido que os educadores matemáticos críticos pensam e desenvolvem. Aí é só para ilustrar 2 livros que eu gosto muito e sugiro que o professor tenha na cabeceira, um do professor Olli e outro do Olli com a L. Auro, eu não sei a pronúncia correta, vale muito a pena pensar e ver esses 2 livros e ler artigos e trabalhos relacionados à educação matemática crítica. Tem muita coisa boa que faz a gente refletir sobre a nossa prática docente. Esse é aquele livro que você lê e muda a sua vida, e muda sua maneira de dar aula, de encarar a escola. E aí eu pergunto, como é que é o ensino de matemática hoje? É uma prática que se baseia na crença de quanto mais número de modelos que o aluno dominar, maior? Não tem a questão das listas de exercícios, né? A gente vai fazendo a lista que vai sendo um treinamento, né, dos estudantes, dos modelos, não é? É isso a escola. Você faz aqueles modelos, e aí você fala assim, não vou te explicar isso aqui não, porque isso aqui não cai na prova. É tudo cair na prova, né? A gente vai dando a aula baseada no que ele precisa fazer para se dar bem numa prova. É isso, a educação matemática na escola, o ensino de matemática vai e deve se limitar somente a isso? Então, essa imagem traduz bem o que a gente faz na aula de matemática? A gente ensina a resolver problemas e não, a partir dos problemas, começa a ler o mundo ou ensina através dos problemas. Mas ensina só a fazer problemas, só a resolver exercícios, para que na prova ele consiga fazer o que a gente quer num determinado tempo e horário que a gente... E os alunos que não conseguem isso, a gente retira eles do sistema. É isso. O professor, a educação matemática crítica, o Scovese traz uma ideia poderosa chamada o paradigma do exercício. E ela reflete muito bem esse ambiente e esse modelo de aula que a gente oferece na escola. O professor ele traz as ideias, o conhecimento, ele representa a autoridade, né? E aí você tem um livro, um outro representante do conhecimento, mas representante de uma autoridade externa, né? O que está no livro é elaborado por alguém que não está naquela sala de aula. E aí eu penso como a etnomatemática, por exemplo, pode trazer contribuições significativas, porque às vezes você tem trabalhando exercícios e atividades num contexto completamente alienado, completamente externo à sua sala de aula. Até que ponto isso é válido? E nesse contexto o aluno é um receptor de conhecimento. É aquela ideia de ler o depósito, você vai dela depositando conhecimento e ele vai ter que mostrar nas avaliações que ele realmente aprendeu e reteve esses conhecimentos, né? E é isso que a gente quer. Em contraponto, a educação matemática crítica traz a ideia de cenários para investigação, que são você
mudar a perspectiva da sala de aula, o ambiente da sala de aula. Então, a ideia de cenário de investigação é você modificar o ambiente. Ao invés de você simplesmente dar aquela aula que você dá a teoria, o exemplo, o exercício, você traz problemas desafiadores, questões interessantes, questões que conectem a vida dele com a realidade, mas questões também que façam que eles repensem a própria matemática, porque a gente desenvolve capacidades cognitivas dentro na própria matemática, mas a gente sem deixar de ressaltar a importância de conectar a matemática com elementos da nossa realidade, da nossa sociedade. E aí, nesse cenário de investigação, as atividades investigativas são conduzidas, os alunos são responsáveis pelo processo de aprendizagem, eles são convidados a formularem questões, há o espaço para dúvida, há o espaço para o diálogo, há o espaço para manipular tecnologias, a manipular materiais concretos e lúdicos para aprendizagem. O cenário de investigação promove um rompimento nesse paradigma do exercício. E essa é uma ideia poderosa, eu sugiro que vocês leiam, sugiro que vocês estudem isso e pratiquem, na medida do possível, nas salas de aula. Por exemplo, vamos trazer agora uma questão prática. Observem esse anúncio. É uma questão que a gente está usando num curso de professores de educação financeira, que a gente está ministrando agora no projeto URCA, né? Lá junto com o pessoal do Projeto Fundão, que eu faço parte, né? E, por exemplo, até que ponto nossos alunos são capazes de chegar numa loja, se deparar com uma promoção dessa, leve 4 e pague 3, e entender e compreender matematicamente o que significa esse desconto. E mais ainda, o que significa essa informação que está em azul ao lado, dizendo que o item de menor valor sai de graça. E aí você pode trabalhar, a partir daí, qual é o percentual de desconto nessa promoção? Ele é fixo? Ele não é fixo, né? Porque ele vai depender de qual é o item de menor valor. E aí eu faço uma outra pergunta, né? Qual seria a melhor condição de compra em que ele maximizaria o lucro dele? O desconto seria o maior possível. Como? Como seria? Essas são reflexões que às vezes estão fora da sala de aula, mas que podem fazer essa conexão do estudante, da aprendizagem com a realidade, né, que ele vive. E aí, eu já venho trazendo isso, algumas reflexões que a gente pode ressignificar o ensino. Esse primeiro exemplo já seria um exemplo dessa parte. Essas reflexões todas, elas partem de um conceito chamado materacia ou matemácia. É um conceito similar ao do Paulo Freire de literacia. Não é só ensinar as habilidades matemáticas, mas também a competência de interpretar e agir numa situação social, política, estruturada pela matemática. Eu não trouxe um slide sobre isso, mas vou trazer um exemplo bem simples para vocês. Muito, muito presente no universo dos professores. Às vezes aparece lá o desempenho de escolas numa avaliação externa. Aí quando você olha lá a lista de desempenhos, por exemplo, no Enem, ou você vai olhar as escolas que têm melhores desempenhos no Enem, você vê às vezes que são escolas que têm um número pequeno de alunos. Ok? Enquanto escolas que têm um número maior de alunos estão lá numa região mediana e tudo mais. Só que, estatisticamente, é mais provável que grupos menores tenham um desempenho mais fora daquela curva normal. Ou seja, a tendência é que escolas com um número quantitativo grande de alunos, é uma tendência estatística, elas não têm um desempenho tão grande como escolas de número reduzido. E às vezes é vendido um peixe, digamos, de que essas escolas são muito melhores que as outras. E não, é uma questão estatística, né? Fora outras coisas que aparecem aí. Essa é uma maneira da gente usar a materacia. Nesse caso, até uma literacia estatística, né? A gente tem que aprender a interpretar os números, interpretar os gráficos, os sinais, o que indica aquelas porcentagens. Tudo bem? Até mesmo, tomando um outro exemplo, a postura de algumas pessoas em relação aos números da pandemia
de questão de isolamento social, de utilização de máscara, remetem também a um fracasso da escola, porque tanta gente não segue as coisas mínimas de saúde, ok? Isso é um fracasso da escola. A gente não conseguiu desenvolver as literacias necessárias na escola. Gente, que tal um delicioso milkshake? Olha, essa tabela é retirada da internet, valores reais aqui para o Rio de Janeiro, do local onde eu falo, né? Sobre um milkshake muito famoso de uma rede de fast food. Esses são os preços, tá? Comprando pela internet. E aí você pode trazer isso, que é uma situação real, e perguntar para os alunos, vamos lá, qual a bebida mais cara em valores absolutos? Qual é a opção da bebida mais cara em valores relativos? Eles têm que pensar, isso é materacia, ele vai ter que decidir isso. Ele vai ter que decidir na hora de comprar. Peraí, eu vou comprar de 2 litros, 1 litro sai muito mais vantajoso. Mas aí tem outras questões, né? Que podem ser discutidas na sala de aula. Por que esses preços não são proporcionais, gente? Por que 2 de 500 ml é muito mais caro que o de 1 litro? Tem algum objetivo por trás disso? Será que seria só por uma questão de venda? Para forçar você a comprar de 1 litro? Ou será que tem uma questão aí, por exemplo, de que o trabalho, a mão de obra, o valor da mão de obra que está inserida no preço é mais ou menos o mesmo para os dois casos? E aí você teria, de repente, aquela função afim, né? Que ela não parte da origem. Ok? Um y igual a x mais b. Tem várias coisas que podem ser trabalhadas nesse caso. Matemáticas. Mas elas estão... mas a gente pode e deve trabalhar coisas que transcendam a disciplina. Por exemplo, qual é o impacto dessa desproporcionalidade no consumo? E na saúde? Esse texto, esse exemplo, a gente apresentou, eu e um grande amigo de Juiz de Fora, Marco Aurélio Kisterman, num artigo, eu vou botar nas referências, caso vocês queiram ler e depois saber. Era um artigo mais sobre matemática financeira, mas tem um pouco dessas discussões. Tudo bem? E agora eu vou falar um pouco da matemática em si. Observem esse algoritmo. E aí eu pergunto para vocês. Vocês entendem que há uma diferença do que é o conceito de divisão e do que é o algoritmo que nós utilizamos para fazer a divisão? E na escola parece que essas duas coisas se tornam uma só. Nós precisamos refletir criticamente também sobre a própria matemática que a gente ensina. Então, quando você mostra essa imagem, você associa a divisão. Mas nós temos que associar a um algoritmo da divisão dentre aqueles possíveis. Se vocês observarem o 2, o nome, né, do 2 é resto. E o resultado lá da subtração, minuendo, subtraindo, é resto. Ok? Por que tem o mesmo nome? Porque se você pegasse o 583 e retirasse 7 83 vezes, o que sobraria seria o 2. Aí você está pensando assim, mas espera aí, mas você está falando então para eu retirar 7? Não, não nesse caso. Mas num outro caso, por exemplo, 500 dividido por 100, 500 dividido por 150, sei lá. E aí você quer discutir o conceito, você pode começar mostrando, ó, pega 500, tira 150, tira 150. Quantos 150 você consegue tirar? 3. Esse vai ser o quociente. E aí você vai evoluindo e construindo um algoritmo. Por exemplo, esse algoritmo funciona também. Vocês já viram? Observem, ó, 583 dividido por 7 é a mesma conta. Esse é um algoritmo que vai colocando a tentativa. É 10. Então você faz 10 vezes 7, subtrai. Sobra 513. Continua fazendo. Pô, 50. 350, subtrai. E vai fazendo. E no final você soma tudo. Dá certo? Dá. Ah, mas é melhor... Peraí. Você está querendo dizer melhor em termos práticos? Não, da esquerda é melhor. Mas a minha discussão aqui é pedagógica. Será que o aluno que não entende pode aprender esse conceito, aprender a operação, o algoritmo pelo outro? Sim, porque o algoritmo que a gente ensina, esse mais simplificado, é uma evolução do outro. Então, acho que a gente pode e deve trabalhar a ideia de algoritmo, mas o conceito de divisão, de forma mais aprofundada na sala de aula.
Veja, esse exemplo que eu vou trazer para vocês, está aí em inglês, é um exemplo que eu encontrei na internet, no Facebook. E aí, apresentava lá, tinha 5.000, essa vírgula corresponde ao nosso ponto, né? Então, é 5.000, 2.384, né? Na verdade, é uma discussão até que esse ponto não é necessariamente necessário ser utilizado, né? Vale a pena vocês pesquisarem sobre isso, mas a ideia é o 5.000 menos 2.384. E aí, normalmente o que a gente faz? Pede emprestado, sabe? Aquela coisa do pede emprestado, que é um termo até estranho, né? Porque você pede emprestado e nunca devolve, né? E aí você pega, na verdade, uma unidade de milhar, né? Vai ficar 4 unidades de milhar, e essa unidade de milhar vai para a casa das centenas, e aí, como uma unidade de milhar vale 10 centenas, aparece o 10. Ó, isso é fazer com que o aluno entenda o significado. E aí você tem 10 centenas. Só que as 10 centenas você vai retirar uma centena, ele vai para a casa das dezenas. Uma centena vale 10 dezenas. Por isso que ele vai valendo 10. Tem a ver com o nosso sistema de base 10. Lá no último, tu vai ter 10. Ok, mas por que a gente não explora outras alternativas? Por exemplo, por que você não retira uma unidade de cada um? Subtrair, os alunos já sabem naquele momento, né? Uma unidade é mais fácil. E aí você retira uma unidade, refaz a operação e obtém o mesmo resultado. Professor, você está defendendo, então, que a gente não faça lá o pedir emprestado? Não. Eu estou dizendo duas coisas, que o pedir emprestado seja feito com significado, que vocês entendam, que vocês optem, de repente, em fazer um exemplo bem explicado do que fazer 15 corridos, que vale a pena fazer, que o aluno entenda o significado e não só memorize. O que o aluno acaba fazendo nesse momento? Ele só memoriza. Ó, como tem 000, vai ficar 999 e 10 no último. Peraí, é isso matemática? Matemática é isso? Não. E defendo também que a gente explore outras alternativas, como, por exemplo, essa que eu trouxe aí. Vou recorrer a um teórico, Ponte, e ele traz uma distinção bem interessante sobre o tipo de atividades de matemática que a gente pode fazer em sala de aula. O acessível é a ideia do mais fácil, né? Mais fácil de ser resolvido. O difícil, mais difícil, obviamente. Fechado é aquele que tem aquela resposta fechada. Quando você resolve lá uma equação, tem uma resposta apenas. O aberto seria uma outra alternativa. Por exemplo, ao invés de você resolva a equação, você pode falar assim, construa uma equação que tenha como solução 2. É uma questão aberta, cada um pode fazer a sua equação de modo diferente. Tudo bem? E aí ele diz que nas questões fechadas, você pode ter os exercícios, que são mais fáceis, e os problemas, que são mais difíceis. Então, o problema, em essência, para o Ponte, seria um exercício mais difícil dentro desses que têm resposta fechada. Já as atividades de investigação e exploração são atividades abertas, que permitem várias respostas. Lembra que eu falei lá sobre aquele exercício que eu mostrei do milkshake e tal? Ali tem umas questões abertas, né? A desproporcionalidade, a justificativa, pode ser mais claramente observada numa perspectiva do que para outra. Umas pessoas podem achar que é uma questão simplesmente da mão de obra e do custo lá. Outras podem achar que é induzir a pessoa a consumir mais. É uma resposta aberta. Nesse sentido, o que vale mais é a discussão. O que vale é a aprendizagem comum. Tanto nós aprendemos com nossos alunos, como os alunos aprendem conosco. Nunca se esqueçam disso. A gente explora diferentes alternativas para resolver o mesmo problema? Olha, essa questão faz parte de uma questão que eu desenvolvi no mestrado e tal, e aí, em alguns cursos, e até mesmo nas aulas lá dos alunos, lá do campus e palestras, eu pedi para que eles resolvessem isso de formas diferentes. Por exemplo, façam aí, professor, quem está assistindo, como é que a gente faria essa questão por duas formas diferentes? E aí existem algumas pesquisas, se eu não me engano, a pesquisadora chamada Li Ping Ma, ela investigou o desempenho dos professores chineses comparando com os professores americanos. E aí ela dava uma questão para eles resolverem, e todos tinham um grau de acerto nessa primeira questão muito alto.
Inclusive, até o desempenho dos americanos foi um pouquinho melhor que dos chineses. E aí ela, querendo investigar, mas por que tinha alguma coisa por trás disso, ela pedia uma segunda alternativa para resolver aquele mesmo problema, para explicar para o aluno aquele mesmo problema. E aí o desempenho dos chineses eram muito melhores que os americanos. E aí o que ela identificou a partir daí é que a gente tem que explorar com professores e com os alunos diferentes alternativas para resolver o mesmo problema. Olha, provavelmente esse primeiro modo é o modo mais comum em sala de aula, pelo menos mais comum na minha prática pedagógica, que eu encontrei no livro didático. Você transforma esse número que é chamado de misto, né, em duas frações, e aí opera com as duas frações. Mas esse é o melhor modo? E aí, qual o segundo modo que mais aparece? Esse aí, ó. As pessoas reduzem decimal e operam. Então, será que nossos alunos sabem fazer isso? Ou será que nossos alunos entendem tanto com o conceito de fração, estão pensando sobre esse conceito, que eles são capazes de identificar que é possível subtrair as unidades e as partes fracionárias separadamente e facilmente? Observem, 3 menos 2, 1. Então tem uma parte inteira, 3 quintos menos 1 quinto, 2 quintos. Uma parte fracionária. Até que ponto a escola trabalha e exercita alternativas como esse do terceiro modo na sala de aula? Modos que fogem do consenso, né, do senso comum, na verdade. Vou trazer mais um exemplo para a nossa reflexão. Gente, eu fiz muitas questões assim, elaborei muitas questões assim, em provas, em exercícios dos meus alunos, muitas. E eu achava, e durante muito tempo achei que eu estava contextualizando maravilhosamente bem. Colocava ali os triângulos, botava lá algumas medidas lá, né? E eu pergunto, qual é a diferença dessa questão para uma outra que tenha somente esses triângulos, essa figura aí, né? Sem a imagem do rio? Qual é a diferença? No meu ponto de vista, nenhuma. Essa é uma contextualização mal utilizada ou até uma falsa contextualização. Porque o que está, em essência, sendo discutido aí? Resolver problemas, resolver questões, sem pensar e sem conectar com a vida. Sem desenvolver uma competência matemática capaz de transmitir essas habilidades que ele desenvolve na escola na vida do estudante. Olha como seria diferente isso. Veja, dispondo apenas de uma corda bem grande, elabore uma estratégia para calcular a largura aproximada do rio, sem atravessá-lo, nadando, né? Usando como referência a árvore do outro lado da margem. Faltou aí. Como é que vocês fariam, gente? Alguém tem alguma ideia? Esse problema eu não vou fazer, mas eu gostaria que, se você estiver assistindo, gostar, printa aí essa tela, salva aí essa imagem, ou volta depois lá nos vídeos, eles vão ficar disponíveis, para pensar nessa questão. Como é que a gente resolveria ela? Ok? E aí, eu estou querendo dizer assim, nesse momento, você está trabalhando com o aluno, transpor o conhecimento matemático para uma situação da vida real. Mas nem todo mundo mora perto de um rio, nem todo mundo vai ter necessidade de fazer isso. Mas mais do que isso, quando você faz isso numa situação real, você conecta a matemática com a vida, não necessariamente para esse exemplo, mas você desenvolve no aluno essa habilidade de buscar essas conexões. E a partir do momento que ele buscar essas conexões, ele vai ver o mundo de forma mais crítica. Pensem sobre isso. Essas são as principais referências da minha fala. Eu encerro com uma frase do Paulo Freire, que representa o conceito de literacia, a melhor maneira. Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição que a Eva ocupa no seu contexto social. Quem trabalha para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho. Gente, Paulo Freire é o nosso patrono e será sempre o nosso patrono da educação. E não é porque ele tinha determinadas ideologias como esse embate, é porque ele olhava e ensinava seus alunos a
a lutarem por direitos, a interpretarem a situação e o contexto social que eles viviam. Na verdade, não era uma questão de direita e de esquerda, era uma questão de estar embaixo e olhar para cima e observar que determinadas pessoas possuem privilégios que outras não. E que sociedade justa é essa que não permite que essas pessoas todas tenham o mínimo necessário para viver isso, bem e não somente sobreviver com pão, água e circo? E aí eu encerro com essa reflexão. O que faz um professor, né? Na pior das hipóteses, faz toda a diferença. E eu dedico essa fala de hoje a os mais de 155 mil mortos pela Covid. Dentre esses, muitos professores, muitas professoras, muitos educadores, pedagogos, inspetores, profissionais, às vezes, que são invisíveis na escola, que a gente não dá o devido valor, os profissionais da secretaria, todo o suporte pedagógico, muitas das pessoas que morreram, dentre todos os brasileiros que perderam seus irmãos e irmãs, são os nossos irmãos da escola, e essa palestra, essa fala é dedicada para todos eles. Muito obrigado, está aí o contato. Obrigado, Rafael. Com certeza, a tua fala foi uma fala que nos atentou para uma reflexão muito forte, né? Qual o papel do professor na transformação da vida dos nossos alunos. Eu acredito que talvez você não acompanhou aí os comentários, né? Porque você estava compartilhando a tua apresentação, mas nós tivemos muitos comentários aqui de elogios à tua palestra, né? De posicionamento de professores que realmente compactuam com o que você disse. Tivemos algumas perguntas, e aí eu vou direcioná-las a você, mas desde já eu gostaria de dizer que sua palestra, eu estava aqui organizando as coisas e às vezes ela me chamava a atenção alguns aspectos que às vezes a gente acaba deixando o próprio a própria rotina da profissão, às vezes, em determinados momentos, ocultam algumas coisas que a gente sim deva ficar atento em relação, né? A gente observa um momento atual conturbado, onde os professores, ao mesmo tempo que foram exigidos e praticamente obrigados a viver uma nova realidade, sofreram muitos ataques, né, foi um momento atípico, no meu ponto de vista, em toda a história da educação que eu acompanhei até então. Temos uma pergunta aqui do Wanderson Matos. Ele diz: bom dia, professor. De fato, o número de alunos do ensino público básico nos cursos mais concorridos é reduzido. Ele pergunta: como modificar isso com a metodologia de ensino diferenciada, em contramão ao formalismo e o tradicionalismo, sabendo que os instrumentos avaliativos de ingresso nesses cursos são formais e tradicionais. Boa parte dos cursinhos que mais aprovam possuem material cujo protocolo de ensino é formal e tradicional. Como balancear uma proposta de ensino contextualizada, diferenciada com o... Aí cortou aqui para mim, eu não... Não, acho que já deu para entender o questionamento, né? Sim. Então, qual o nome dele, por favor?
Wanderson, ou Wanderson Wanderson. Matos, né? Opa, Wanderson. Então, vou trazer para vocês algumas reflexões sobre sua pergunta, muito boa, por sinal. A primeira é até uma fala do professor Bertrand D'Ambrosio, tem um livro dele com isso bem determinado, não existe nenhuma pesquisa que mostre que treinar provas ou questões nesse modelo signifique que o aluno vai ter bom desempenho. Ponto. Primeira coisa, não há. E aí a questão dos cursinhos. Agora eu vou trazer uma outra reflexão, um outro exemplo bem interessante. Na época que eu estagiava no CAP da UERJ, lá, aquele estágio que a gente faz na licenciatura, uma vez eu estava saindo do colégio de aplicação da universidade, e aí tinham várias pessoas que eram representantes de um curso que mais aprovava no vestibular da época. O que essas pessoas estavam fazendo? Estavam selecionando, convidando os melhores alunos do segundo ano do ensino médio a estudarem nesse curso fazendo o terceiro ano. E por quê? Qual era o objetivo? Pegar o primeiro lugar lá do vestibular, do Enem. Isso é uma prática feita, muito consistente e utilizada. E aí eu pergunto, o que faz esses caras, o que faziam, esses alunos, atingir os primeiros lugares, era o ano que eles estudavam nesse preparatório, ou eram a educação básica dele toda até o segundo ano do ensino médio, que ele estudava lá no colégio de aplicação da UERJ. Público, gratuito, de qualidade. O que fazia diferença para ele? Esses alunos eram convidados com bolsa, tá? E assim, eu tenho plena convicção de que não era o curso. Não era o curso em si. E aí eu acho que se a nossa preocupação é passar... Gente, ela vai ser feita lá no terceiro ano, quando estiver próximo, O que o aluno precisa saber para passar no Enem? Ele precisa ler muito bem, ele precisa dominar o conteúdo que, em matemática, por exemplo, vai lá do fundamental, e aí tu vai fazer uma revisão disso em um ano? Não sei, pensa aí, vale a pena. E precisa saber como é que marca o cartão resposta. Isso tudo faz no terceiro ano, sabe? Uma parte até do terceiro ano. A gente precisa formar alunos críticos. Aluno que, de repente, saia, passe no Enem e ele seja, por exemplo, vou tocar aqui um tema polêmico, ele seja pertence à classe dominante social e cultural, passe no Enem e acha que foi por mérito. E ele teve uma escola excelente, bons professores, ele saía da escola com dúvida e ia para a aula particular. E ele achar que é questão de mérito e ser, sei lá, contra as cotas, eu já falei sobre isso aqui, a gente precisa formar cidadãos críticos antes de tudo. E preparar para os exames, a gente prepara com pouco tempo, se ele já tiver o conteúdo bem interpretado, já tiver habilidades de matemáticas que você pode desenvolver em tarefas, eu acho que a gente dá conta. Mas é uma preocupação relevante. Mas, repito, não há nenhum estudo, nenhuma pesquisa que garante que fazer testes prepara para testes, que aula expositiva é a melhor maneira, e sim é mais uma alternativa. Chegou aqui, né, mais um comentário do Marco Aurélio. Você tinha citado Marco Aurélio e está acompanhando a palestra aqui. E fez um comentário, e aí eu gostaria que você puxasse um gancho no comentário que ele fez, que eu achei bem relevante em relação a tudo que foi dito aqui. Né? O Marco Aurélio diz o seguinte: é preciso urgente de um programa de transformação de professores que ampliem o foco na avaliação da aprendizagem. Caso contrário, continuaremos na educação medieval. A formação de professores só não... Aí ele faz um outro, né, complementando lá. A formação de professores só não deu conta e não dará também. Sobre tudo isso, eu queria uma reflexão. Várias coisas que vocês estão assistindo nesse maravilhoso evento, ok? São opinião minha e de pessoas que estão
recebendo, muito bem organizado. Eu falei isso para o Anselmo lá fora, professor Anselmo, antes da gente entrar aqui. Parabéns a todo mundo do evento. Está sendo muito bem organizado. Enfim, a universidade, e o Marco sabe até mais disso do que eu, ela precisa ser transformada urgentemente. A formação de professores precisa ser repensada e reconstruída urgentemente, para a gente não produzir mão de obra pensante, vamos dizer assim, um termo até bem, mas não ajudar a formar professores que entendam e legitimem as desigualdades que existem. E isso perpassa por ensino, aprendizagem e avaliação. A nossa escola, ela é, como eu falei aqui também, muito excludente. E aí a pergunta que eu faço para vocês é: quem ganha com uma escola que tem lá no 6º ano? Isso acontece no Brasil, sabe? 6º ano tem lá 5, 6 turmas de 6º ano, aí chega no 9º ano tem 2. Para onde vão esses alunos? Quem está ganhando com isso? Sabe? Com certeza não é a democracia e o Brasil. Outros grupos, né? Então a gente precisa realmente pensar na formação de professores, a gente precisa formar professores mais humanos, mais humanistas, usando o termo da matemática humanista, que também foi apresentada nesse evento. Vale muito a pena pensar sobre isso. Tem mais uma pergunta aí, professor? Tem. Tem um comentário, né? E talvez você queira comentar, o Júnior Leis, ele diz assim, vou até colocar ele e vou lendo aqui também. Tá. Na verdade, a omissão do Estado em não ofertar vagas suficientes de acordo com a demanda gera esse mata-mata entre classes. Pode ser. A gente precisa de mais ofertas. E aí não tem como eu defender os próprios institutos federais que, em gestões anteriores, foram ampliados e levaram educação pública gratuita de qualidade para recantos do interior do país, onde as universidades não tinham conseguido chegar até então. Eu tenho certeza que hoje, pelo menos aqui no meu estado, é mais fácil alguém entrar numa licenciatura em matemática do que era mais fácil quando eu entrei, pela oferta de vagas, né? Mas eu acho que a gente precisa fazer isso também com outros cursos. A gente precisa ampliar isso, a gente precisa ter mais cursos de medicina, a gente precisa ter mais cursos de direito, a gente precisa democratizar mais ainda o acesso ao nível superior. Você está coberto de razão sobre esse mata-mata terrível, né? Há uma ideia que talvez seja boa, né? Eu não sei, mas vale a pena pensar sobre isso, que é essa ideia de avaliar os estudantes ano a ano, talvez melhore um pouco, que vai ser implementado no Enem. A pergunta é como vai ser feita ano a ano, vai ser privilegiando de novo as classes dominantes, em que mecanismo, né? Vai avaliar o aluno de uma região com a etnomatemática de outra? Temos que pensar sobre isso. Rafael, outra coisa, assim, o que a gente, né, não deixa isso, minha percepção, né, vindo de uma família relativamente menos favorecida, e sabendo do caminho que a gente tem que percorrer para conseguir entrar na universidade, para conseguir ter uma formação de qualidade, mesmo não tendo a consciência de que isso era necessário em determinados momentos. E isso aí, minha percepção, né, acompanhei, né, e aí eu faço um paralelo em relação ao tempo, né, que apesar de que a gente precisa avançar muito ainda para a gente ter um olhar para as classes menos favorecidas, e
que essas classes também tenham acesso ao que essas classes quiserem fazer com suas carreiras profissionais, ou seja, que as pessoas realmente tenham condição de acesso de uma forma mais igualitária. Mas quando eu olho assim em um determinado contexto, determinado espaço de tempo, eu percebo que isso era muito mais grave. A minha percepção é que a coisa estava muito mais taxada do que você poderia ser ou do que você poderia sonhar em relação ao contexto social em que você se encontrava. Eu acredito que há alguns anos houve um processo no Brasil de democratização do ensino e do acesso ao nível superior. Eu não sei se as novas políticas públicas do governo vão manter isso, vão ampliar isso, ou, que é o que vai acontecer na minha opinião, destruir parte disso. Mas é uma opinião, cada um tem a sua, né? Mas eu vejo com aflição o nosso futuro, nesse aspecto. Tem vários... Eu abri aqui os comentários também, eu vejo parte deles. Tem mais algum que você acha que... Se você tem, já que você está vendo, eu tenho... tem algum aqui, depois você fica também à vontade para olhar os comentários e aí falar, olha, eu vou responder para... Eu acho que já você pode ficar à vontade aí. Tá, tudo bem. Então tem a Andressa Aparecida, ela faz um comentário que os professores de licenciatura usam metodologias ultrapassadas. Até mesmo na pandemia, né? Então, em relação às aulas EAD, primeiro que a maior parte dessas aulas não são EAD no sentido específico da palavra. Se vocês investigarem o significado do EAD, ele é toda uma coisa que envolve muito planejamento e tal, e eu acho que a gente não teve tempo sobre isso. A outra coisa que a gente não tem formação, a gente não estudou isso. Então, assim, a gente é obrigado a ensinar e cai de paraquedas, então não é o ideal. E um outro aspecto que já foi falado aqui, a gente, por exemplo, eu pesquiso avaliação, discuto formas diferentes de avaliação e tal, mas meus alunos têm essa discussão comigo, com outro A ou B, mas a maior parte da formação deles tem as avaliações tradicionais que eles tiveram a vida inteira, dos modos somativos e tal. Então, é uma luta dura, mas a gente tem que começar. E aí, quando você chega na sua sala de aula, no seu instituto, na sua universidade, no seu espaço, e muda, pode parecer que não, mas tu já começa a mudar as coisas. Já começa. E a gente vai mudando aos pouquinhos. Mas, enfim, tá perfeito o seu comentário, Andressa. Acho que é por aí também. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos no que a Marilene falou, na de Souza, né, que necessidade de renovar a metodologia e tal. E ela coloca também que é um processo lento. Eu acho que sim. Eu acho que tá tão lento que a gente vive numa escola do século XXI, que tem moldes ainda do século XX e avalia do jeito do século XIX. Eu acho que a gente precisa pensar muito ainda nisso. Mas, repito, esse evento já vai promovendo mudanças, a gente vai melhorando cada um pouquinho, e a gente tem que se encontrar, a gente precisa conversar entre os nossos pares, a gente precisa aprender. A gente precisa aprender com os pedagogos das escolas. Os pedagogos são subvalorizados, salarialmente, subvalorizados no papel na escola. Eles têm uma importância fundamental, a gente tem muito que aprender com eles. Muito que aprender com aquele inspetor que cuida dos alunos, que ajuda, que vive ali, que ouve, sabe? Eu convivi com inspetores maravilhosos, que sabiam muita coisa de educação simplesmente pela prática, simplesmente pela troca de olhar, pela conversa amiga com os alunos. E aí tem uma mensagem da Lilian, minha orientadora querida. Beijão, Lilian. Dá parabéns. Se tem alguma mensagem positiva para os professores que estão
desdobrando para continuar ensinando nesse período de isolamento. Então, a gente vive... Primeiro que a gente tem a fé. Fé porque a pandemia vai passar. E vai voltar à sala de aula. E aí, entre o conteúdo e entre o humano, entre o ético, eu acho que a gente tem que ser insubordinado e deixar o conteúdo de lado em época de pandemia. O conteúdo não é o principal. O principal é o outro. Que realidade que esses alunos estão atravessando? Eles têm acesso de forma democrática a tudo que é necessário para ele acompanhar bem a aula? Esse dito novo normal, sabe? Vamos pensar sobre isso. Os alunos estão conseguindo acessar? Vale a pena, por exemplo, continuar dando aula de 2 horas no computador, com a pessoa sentada assistindo? É isso? A gente está pegando a escola que a gente tinha, que já era fracassada, e jogando para a tela do computador. É isso? Não. Então valorize o humano, conversem com seus alunos. Não se preocupe se ele não conseguiu ir bem na avaliação que deu. Tudo bem, ele vai ter como aprender depois. Não se preocupem com isso agora. Valorizem a sua saúde, professor. Alguns professores estão passando por situação de cobrança, de ter que preparar material para PowerPoint, para dar aula. São angustiados em algumas esferas de colocar trabalho na plataforma e nenhum aluno acessar, e os alunos não conseguirem acessar. Então, acho que a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que cuidar do humano. Você tem que estar bem, sabe? Vai passar esse momento e ver o seu aluno. Às vezes ele está passando por uma situação, o pai perdeu o emprego para a pandemia. Muita gente perdeu o trabalho. As pessoas que trabalhavam em situações de trabalhos não formais ficaram desempregadas, sabe? É muito fácil também falar assim, não, fique em casa, você está com o seu salário, mas a pessoa que precisa, não tem como. O país é extremamente desigual. Tudo bem? Eu falo da minha casa, trabalhando na minha sala, mas nem todo mundo pode. Então a gente tem que olhar também que o aluno também às vezes não pode. Às vezes o aluno está tendo que trabalhar para ajudar o pai dele, ele vai ser reprovado porque não conseguiu passar numa prova, no exame. Eu acho que a gente tem que fazer o possível dentro do possível, o melhor dentro do possível, focando sempre o lado humano. E o conteúdo a gente deixa de lado por enquanto. A gente tenta correr atrás disso quando voltar. São muitos comentários. O tema é um tema bastante evidente, é um tema que faz a gente refletir sobre muitas coisas. E aí, assim, a gente tem uma relação com o nosso horário, né? Então, obrigado, Andressa. De antemão, muito feliz. Pedir desculpa aos que estão nos assistindo aí em relação, às vezes, as perguntas ou os comentários aí que não vai dar para a gente mostrar, ou não vai dar para a gente fazer uma ponte, uma discussão em cima. Eu agradeço muito ao Rafael por ter aceitado o convite, né? Ele aceitou esse convite aí há cerca de 7 meses atrás, algum tempo atrás, né? E hoje está aqui presente, né? Realizando essa fala aí, que com certeza é uma fala que faz a gente ter uma reflexão em relação, de uma forma mais crítica em relação a toda a questão que envolve a educação, né? E aí eu vou passar a palavra para ele fazer suas considerações finais. Então, eu acho que mais ou menos as últimas coisas que eu falei transmitem um sentido que eu acho importante para a gente. A gente tem que pensar nesse sentido humano. Eu acho que a gente precisa pensar no sentido dos afetos. Nós estamos agora, eu estou conversando com você através de uma tela de computador, em pleno silêncio. Qual é o afeto que tem aqui? Sabe? Eu estou vendo algumas pessoas que são muito gratas e queridas. Vivian, obrigado, e todos os outros colegas, professores que estão assistindo. E espero que um dia a gente possa se encontrar em outros eventos, em outras atividades, poder nos olhar, olhos nos olhos, abraçar, nos cumprimentar, porque o afeto
é essencial. E uma coisa que eu acho que assim, eu aprendi muito na pandemia é que falta faz o outro. Gente, eu sinto falta até dos barulhos lá da escola, de falar silêncio, gente, presta atenção. Eu tô sentindo falta disso, gente. Sabe? Porque isso é humano. Sabe? É isso, é a vida. A escola é vida. E se a escola é vida, a gente precisa preservar a vida na escola. E preservar a vida da escola, se for, na minha opinião, é um momento de não irmos para a escola, mas de tentarmos dar todo tipo de assistência para os alunos, para que eles aprendam o máximo possível, principalmente assistência no sentido humano. Tudo bem? Fiquem bem, se cuidem, curtam esse evento. Muito obrigado pelos organizadores do evento, pelo convite, essa fala. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, vocês podem também, quem está assistindo, pode mandar um e-mail. Se de alguma forma eu contribuir pelas mensagens, acredito que sim. Para mim, valeu a pena, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fique com Deus. Então, a gente finaliza os nossos trabalhos da parte da manhã, da sala 3, né? Deixa de antemão para vocês que a sala 3 tem demais palestras agora no período da tarde, e a gente, desde já, né, estende o convite que todos estejam aqui conosco, né? Que todos participem, que todos aproveitem os eventos, que vocês escolham as palestras que lhes interessem e participe das mesmas, e que aquelas que não deu tempo por choque ou por outro motivo, e as mesmas vão ficar disponíveis para vocês. Vocês podem acessar o mesmo canal, o mesmo local e procurar por essas palestras, porque elas vão ficar disponíveis e vai ficar de acesso a todos que procurarem, todos que se sentirem motivados em assistir. A gente agradece mais uma vez ao Rafael e desejamos a vocês uma boa tarde e um bom final de evento. Tchau, tchau. Fiquem bem, gente. A base de toda conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia.